Olá, família! Esse vídeo é só para vocês, tá? Não sei se eu já contei para todos da nossa família, mas baseado nessa palavra que o apóstolo Miguel enviou aqui pra gente nessa manhã, falando sobre que ele sentiu de Deus em outubro, né? Que algo surpreendente viria ao mundo. Eu quero dizer que antes deles virem aqui, eles vieram aqui em outubro, né? A primeira vez que eles vieram aqui na minha casa. E antes deles chegarem aqui, eu tive um sonho. E quando a apóstola Nancy chegou aqui, ela também teve um sonho, assim que ela chegou aqui. E eu já tinha tido sonho antes deles chegarem. E o sonho que eu tive, eu vou contar pra vocês, vou compartilhar com vocês, tá? Sobre a reforma da igreja, né? Uma nova igreja que irá surgir. Foi isso que eu senti no meu coração. Eu sonhei que eu via uma estrutura muito grande, como se fosse era tão grande o prédio que parecia um shopping. Parecia um shopping bem grande assim, sabe? Uma estrutura bem grande assim, um prédio bem largo, bem grandão mesmo, assim, para que cabia muitas pessoas dentro. E eu estava tirando algumas coisas, tinha um cômodo dentro desse prédio que tinha um quarto. E a Lena, a Marilene, né, ela morava, dormia nesse quarto. E aí, de repente, uma manhã, eu acordei com aquela sensação assim, vamos terminar de tirar as coisas de dentro do prédio. E aí a Marilene foi ouvir a Marilene saindo na porta com uma maletinha para ir trabalhar, né? Tranquilamente, ela saiu assim como se nada tivesse acontecendo. E eu estava preocupada porque eu tinha que terminar de desvaziar aquele prédio, né? Porque eu sabia que eu mesma, né? Não vi eu fazendo isso, mas eu sabia que tinha sido eu mesma. Tinha colocado 2 bombas, uma em cada lateral daquele prédio gigantesco. E eu tinha o horário marcado, que 1h da tarde eu sabia que aquele prédio ia explodir, ia cair tudo. Ia ser totalmente demolido, mas era muito grande, né? E eram 2 bombas, uma numa lateral do prédio e a outra na outra lateral, para poder explodir tudo. Aí eu lembro que eu via vários sapatos dentro desse quarto, sapatos da Marilene, novos, nunca tinham sido usados. E eu olhava aqueles sapatos e eu falava assim, nossa, ela nem tá se importando de levar os sapatos dela para fora para salvar os sapatos, né? Ela saiu e foi trabalhar e nem tá ligando. Eu não vou deixar esses sapatos aqui se perderem, né? Sapato novo, nunca usou, um salto alto, bonitos, assim. Aí eu falei assim, eu vou tirar daqui, porque depois ela vai lembrar dos sapatos e vai sentir falta dos sapatos. Aí eu fui pegando os sapatos e levando pro lado de fora. Nisso já era mais ou menos umas 10 horas da manhã. E eu sabia que o prédio ia explodir 1h da tarde. E eu olhava assim, era bem alto, eu olhava lá embaixo assim, e eu via várias pessoas andando perto do prédio, como se nada tivesse acontecendo. E eu ficava preocupada, eu falava assim, Senhor, que essas pessoas acordem e saiam de perto do prédio, porque se elas continuarem andando perto do prédio, como se nada tivesse acontecendo, o prédio vai cair e elas vão ser afetadas, elas vão morrer. Então, eu ficava preocupada olhando as pessoas andando lá embaixo, como se nada tivesse acontecendo. Mas ok. Aí eu continuei colocando, né, pegando os sapatos e levando para fora. Quando eu cheguei lá fora, nessas idas e vindas, eu fui lá fora, eu vi o meu pastor da minha igreja aqui. Ele e a esposa dele, de pé no estacionamento, parados. E aí eu cheguei perto deles e eles falaram assim pra mim, você já tirou a sua neném lá de dentro do prédio? Aí eu falei assim, eu não tenho certeza, eu vou lá olhar. Aí a esposa dele me deu um carrinho de bebê e falou assim, ó, usa esse carrinho de bebê pra você pegar ela. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei de volta no prédio, um pouco preocupada, porque já tava dando quase 11 horas. E eu falei assim, e eu não queria chegar muito perto do horário de explodir, porque eu pensei assim, vai que a bomba explode antes de 1h, né? Eu não quero estar aqui dentro.
E aí eu cheguei lá dentro, mas aí uma pessoa já tinha pego o meu neném e levado pra fora em segurança. Então eu fiquei tranquila. Eu falei, ai, que bom. Então não preciso me preocupar com o meu neném. E aí eu fui e fiquei imaginando e pensando. Falei, deixa eu sair desse prédio, porque já tá dando 11 horas e se acontecer qualquer problema nessa bomba, vai que explode antes das 11 horas, antes de 1 da tarde, né? E aí eu fui e saí do prédio e acordei. Quando eu acordei, eu orei a Deus e falei, Senhor, o que é isso, né? E o prédio não parecia uma igreja, porque parecia um shopping. Era uma sensação de um prédio de comercial, de shopping. Eu só entendi que era a igreja por conta da visão do meu pastor aqui dos Estados Unidos, o pastor Brian e a Glory Ann, que elas estavam no parking lot, no estacionamento, de pé. Então, por isso que eu vi eles, né? Então, no meu espírito, eu entendi que aquele prédio, aquela estrutura que parecia uma estrutura comercial, era uma igreja, né? Porque eles estavam lá do lado de fora. Então, era aquele, como se fosse, eles eram os pastores, como se fosse, né? Daquela igreja, né? Então, assim, eu entendi muito claramente que o Senhor vai usar, né? As pessoas que realmente estão ligadas no Espírito, que estão realmente atentas aos sinais, para realmente colocar essa estrutura, né? Que hoje as igrejas, se você for parar para analisar, é um comércio mesmo, né? A gente tem de várias maneiras entendido que as igrejas hoje estão completamente fora da direção, como o apóstolo colocou aqui, né? As tradições, a idolatria, tudo isso trouxe uma doença muito grande, uma coisa muito horrível para a igreja de Cristo, né? E hoje eles estão muito ligados a templo, a estrutura física, e tem feito, né, a reunião de pessoas que deveria ser para adorar, para edificar, tem sido mais uma coisa comercial, né? Dinheiro, poder, tá completamente assim, fora da direção da primeira igreja, né, dos primórdios, como ele falou aqui, da igreja dos apóstolos e tal. A gente tá completamente fora. Mas esse é o tempo de que Deus vai colocar essa igreja para baixo. Essa estrutura vai ser rompida, vai ser destruída, não vai ficar nem um pedacinho dessa igreja. E Deus vai reconstruir uma nova igreja. Isso é tremendo, porque foi o que Deus falou no meu coração, né, em outubro também, e eu queria compartilhar com vocês, que vocês são minha família e vocês sabem que eu sonho bastante, né? E Deus é maravilhoso, porque Ele sempre avisa pra gente antes. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas, né? E glória a Deus por isso. Amém? Então estejamos firmes, atentos, porque esse é o tempo onde Deus vai usar a igreja dele, nós, né, como um grande avivamento, com palavras proféticas, curas, sinais, maravilhas. Vamos nos posicionar de verdade, colocar nossa vida no altar, falar, Senhor, eu estou aqui para cooperar contigo, Pai. O que o Senhor quiser fazer nessa terra para salvar esse povo, salvar as pessoas inocentes que estão morrendo, as crianças. Quanta criança sendo massacrada, sendo destruída por Satanás. O diabo tem cirandado, destruído famílias. Mas o Senhor, Ele vai usar nós, a igreja. Então eu creio e eu creio e eu entrego completamente a minha vida ao Senhor e peço que vocês também façam o mesmo, que vocês se disponham, fala, Senhor, eu tô aqui, o Senhor faz o que o Senhor quiser, eu sou sua ferramenta, o Senhor pode usar a minha vida para o propósito que o Senhor tem. Eu quero ser os seus braços, as suas pernas, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca profética nesse tempo, nessa nação, até que eu possa contemplar a face de Cristo, a tua face, Senhor, pessoalmente, porque eu creio que está próximo.
Amém? Amo todos vocês, estou orando por todos. Amém? Orem por mim também.